Oi, gente. Esse vídeo vem falar sobre o homeschooling. Gente, eu já tentei gravar esse vídeo umas 10 vezes e eu nunca gosto. A princípio eu tava tentando fazer um vídeo informativo, assim, falando bastante do homeschooling, mas agora eu desisti dessa ideia. Eu vou ligar a câmera e vou conversar com vocês. Vou falar os motivos porque eu decidi fazer o homeschooling com o Luca. Para quem não sabe, homeschooling é educação domiciliar, que o pai não manda o filho para a escola, deixa o filho em casa e o pai que dá a formação acadêmica, o pai ou a mãe dá a formação acadêmica para a criança, né? Então a gente segue um currículo, a gente compra material didático e a gente que senta com o filho e ensina o filho da gente. Então, aqui nos Estados Unidos, o movimento de homeschooling já é um movimento bem grande, muitas famílias estão fazendo homeschooling e esse movimento está crescendo. A cada ano, cada vez mais famílias estão aderindo ao homeschooling e tirando as crianças da escola para ensinar as crianças em casa. Eu não sabia, mas já existe homeschooling no Brasil. Se chama educação domiciliar ou ensino domiciliar. Já tem famílias que estão fazendo e eles estão lutando na justiça para legalizar esse processo, que é um movimento que eu dou muito meu apoio, porque principalmente no Brasil, né, que o pai que não tem dinheiro para mandar o filho para a escola particular e depende do ensino público, que cá entre nós não é bom, né, gente? Vamos ser sinceros aqui, o ensino público no Brasil deixa muito a desejar e querem dar uma educação de qualidade para o seu filho. O ensino domiciliar é uma ótima opção para essas famílias. Então é um movimento assim que eu apoio muito. Espero que no futuro próximo o homeschooling seja legalizado no Brasil. Para quem não sabe, meu marido, meu esposo, ele é o mais velho de 9 irmãos e todos eles foram homeschooled, todos eles estudaram em casa. A mãe dele que foi a professora deles. E eles se saíram assim muito, muito bem com homeschooling, todos adoram homeschooling e todos querem que os seus filhos façam homeschooling também. O Ryan, ele meio que deixa na minha mão, sabe? Se eu quiser mandar os meus filhos para a escola, ele vai me apoiar, mas se eu quiser fazer homeschooling, ele iria adorar que os meus filhos aprendessem em casa também. Mas todos eles se saíram muito bem, eles são muito inteligentes, todos eles gostam muito de ler. É uma família muito musical, todos tocam instrumentos, cantam e assim, todos eles Todos eles que já atingiram a idade de ir para a faculdade não só passaram numa faculdade super competitiva, que é a BYU, mas também ganharam bolsas de escola para a faculdade. O meu esposo, por exemplo, ele entrou para o programa mais competitivo da BYU, que é o programa de contabilidade, se formou com mestrado e ganhou bolsa. Então, academicamente, o homeschooling para eles foi assim sensacional, entendeu? Eles conseguiram uns resultados maravilhosos. E eu sempre admirei muito isso, que a minha sogra conseguiu dar uma educação tão boa assim para eles em casa, ela mesma ensinando-os. Aí acabou que eu sempre ensinei o Luca em casa, desde bebezinho, assim, eu ensino a idem. E aí, quando esse ano que ele atingiu a idade de ir para a pré-escolinha, a pré-escolinha aqui nos Estados Unidos ela é opcional. Se você quiser mandar o seu filho para a pré-escola, não é em tempo integral, é assim 2, 3 vezes na semana e você tem que pagar. Enfim, aí o Luca fez 3 anos, chegou na idade de ir para a escola. Eu fui ver a pré-escolinha para colocá-lo. Gente, eu fui ver o currículo da pré-escola, ele já estava mais avançado do que o que eles iam estar aprendendo na pré-escola, sabe? Por exemplo, ele ia estar aprendendo cores. Ele já sabe cores desde que ele tinha 1 aninho de idade. Eles estão trabalhando com o número de 1 a 10. O Lucas já sabe contar até 100. Então eu achei que, academicamente falando, o Luca não ia aprender, não ia adicionar muito pro currículo dele, sabe? Eu acho que se eu mantê-lo em casa e eu mesmo ensiná-lo em casa, ele vai aprender mais do que se eu mandá-lo pra escola. Então comigo, assim, meio que aconteceu. Não foi que eu acordei um dia e falei, eu vou fazer homeschooling com o Luca. Acabou que chegou na idade da pré-escola dele, na idade pré-escolar dele, eu não achei necessário mandá-lo para a escola. E aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre o homeschooling. Passei horas lendo, pesquisando, conversei com muitas famílias que fazem homeschooling. Eu cheguei até a passar um dia na casa de uma amiga minha que faz homeschooling com os filhos delas.
E os resultados que eu achei foram, assim, incríveis, incríveis, das crianças que não vão para a escola e ficam em casa com os pais para aprender. Existem pesquisas agora que eles estão fazendo com crianças que não vão para a escola versus crianças que vão para a escola. Eles estão achando muita coisa legal. Por exemplo, o cérebro de uma criança que vai para a escola, ele é diferente do cérebro de uma criança que estuda em casa. Geralmente essas crianças tendem a se tornar adultos bem mais criativos e bem mais que se adaptam que se adaptam a novas situações mais facilmente. Eu achei isso muito legal. Outra vantagem que eu acho uma vantagem muito grande do homeschooling é a questão do você ensina a criança no ritmo dela. Então, por exemplo, assim, o Luca ele já está mais avançado, principalmente na área de matemática. E até assim, por exemplo, na área de letras. Na pré-escola as crianças estão aprendendo sobre letrinhas. O Luca está aprendendo a escrever as letrinhas. Então eu posso acompanhar o ritmo dele. Já o irmão mais novo do meu marido, ele demorou muito para aprender a falar. Com 3 anos de idade ele mal falava. E como minha sogra fez homeschooling, né, com ele, ela sempre dando a atenção que ele precisava, trabalhando com ele. Quando ele fez 8 anos de idade... Não, com 7 anos de idade ele mal sabia ler e escrever. Quando ele fez 8 anos de idade, foi aí que ele aprendeu a ler e escrever. Assim, um dia acho que clicou no cérebro dele e ele aprendeu. Com 9 anos de idade, ele leu a trilogia do Senhor dos Anéis inteira, do começo ao fim. Que tipo de criança lê a trilogia do Senhor dos Anéis inteira? Principalmente uma criança que acabou de aprender a ler, entendeu? Então eu acho muito legal isso, que a criança não é pressionada para acompanhar o ritmo da escola. Com toda a dedicação, com todo amor e carinho, a mãe sabe o ritmo da criança e ensina para ela o que ela precisa naquele momento. E então, assim, muitos pais de crianças que não estão conseguindo acompanhar a turma, ou crianças que precisam de um pouco mais de atenção individualizada para se desenvolver, se aprender, eles estão deixando o filho em casa, não estão mandando para a escola. E essas crianças estão atingindo resultados muito melhores ficando em casa com os pais do que na escola. Então, por exemplo, assim, o irmão mais novo do meu esposo, né, que eu falei que ele aprendeu a ler. Hoje em dia, ele é super inteligente, gente. Ele toca 3 instrumentos, ele gosta muito de computadores de robótica, então ele desenha o próprio robô dele e ele viaja pelo país em competição de robô. Então ele leva os robôs que ele desenha para competição, para exposição, assim, pelos Estados Unidos. Um menino de 16 anos. E ele só teve essa oportunidade porque ele tá em casa desenvolvendo os interesses que ele quer. Entendeu? Se ele tivesse ido para a escola, por exemplo, ele sempre teria sido rotulado do burrinho da turma. Ele sempre seria o mais lerdinho da turma. E esse é um rótulo que é muito difícil de quebrar. Uma vez o burrinho da turma, quase sempre a criança vai ser o burrinho da turma. Então, porque ele teve essa oportunidade de ficar em casa e aprender no próprio ritmo, entendeu? Ele conseguiu se desenvolver muito bem e hoje ele é super inteligente. Outra coisa também do homeschooling que eu acho, tem um novo movimento de homeschooling agora que se chama unschooling, que é a descolarização. Então, assim, geralmente as famílias que fazem homeschooling, elas seguem um currículo, né? Você tem o currículo, você tem o material didático, então você sabe, você tem o planejamento da aula que você faz com o seu filho. Então, assim, semana tal vou estar ensinando tal assunto, semana tal vou estar ensinando essa matéria com tal assunto. Já as famílias que fazem descolarização, elas fazem assim. Você segue o interesse da criança. Então, se a criança quer estudar matemática, trabalha matemática. Se a criança quer estudar inglês ou ler livros, deixa a criança ler livro. Porque quando a criança está interessada em alguma coisa, ela aprende muito mais e muito mais rápido aquele assunto. Então, por exemplo, assim, o meu esposo, ele sempre gostou muito de matemática. E então a mãe dele sempre deixou ele estudar matemática, assim, deu todo o tempo pra ele estudar matemática.
E aí, com 8 anos de idade, ele estava fazendo problema de matemática que a mãe dele não tinha noção de como resolver. Ele já estava a nível de ginásio ou de um estudante do ensino médio, sabe? E já o irmão dele, ele sempre gostou muito de música. Então, ele mesmo se ensinou a tocar instrumento. Eu acho muito legal. Até hoje, ele pode pegar qualquer instrumento que ele aprende a tocar sozinho. E tanto que hoje o meu esposo é contador e o meu cunhado, ele é professor de música. Então eu acho muito legal que desde uma idade muito nova, eles seguiram os interesses da área que eles gostavam, entendeu? E hoje eles são profissionais naquilo que eles sempre gostavam. Então eu acho muito legal. E aí também me vem um outro ponto, que eu percebo que as crianças que fazem homeschooling, elas aprendem a aprender, elas têm prazer por aprender, porque nunca é uma coisa forçada pra cima delas, não existe nota, sabe? E também as crianças que fazem homeschooling, eu percebo que elas são crianças que gostam de ler. Você vai na casa de uma família que faz homeschooling, parece que você entra dentro de uma biblioteca. Tem livro para todo lado e é muito comum você ver crianças de uma idade muito nova, assim, sentado no sofá lendo livro. Você pode ensinar para o seu filho o prazer à leitura. E esse, na minha opinião, é um dos maiores presentes que a gente pode dar para o nosso filho. Porque se a gente ensina uma criança a ter prazer à leitura, você criou um adulto culto. É uma pessoa que vai ler pro resto da vida. Eu acho isso um presente, assim, que não tem preço. E também... Deixa eu ver aqui. Outro fato legal. Uma criança aprende em 10 minutos sentado com o pai o que ela aprende em 1 hora numa sala de aula. Muito legal isso. Em 10 minutos uma criança aprende com atenção individualizada o que ela aprenderia numa sala de aula em 1 hora. E voltando ao assunto de deixar a criança aprender o que está interessado. Com a minha experiência que eu tenho com o Luca, eu acho que é muito verdade que uma criança aprende quando ela se interessa em alguma coisa. Então, por exemplo, assim, o Luca, há meses eu venho trabalhando com ele habilidade com a tesoura. Habilidade de aprender a cortar com precisão. Essa semana passada, ele demonstrou um interesse muito grande com a tesoura. Ele queria brincar com a tesoura dele. Então eu sentava com ele e deixei ele brincar bastante com a tesoura. Sentei, instruí, né? Em 1 semana ele aprendeu a cortar o que eu estava tentando ensinar para ele em meses. Entendeu? Então eu sempre fiz isso com ele. Por exemplo, há uns meses atrás ele estava interessado em números. Ele aprendeu em 1 semana a contar de 1 a 100. Ele tem 3 anos de idade. Entendeu? Então eu acho que isso é muito legal do homeschooling, que a criança aprende quando está interessada e aprende muito mais rápido. Muitas pessoas que me seguem no Instagram e viram umas atividades que eu fiz com o Luca me perguntaram se eu sigo o método Montessori. Eu não sigo o método Montessori, o currículo que eu sigo não é o Montessori, mas o currículo que eu sigo tem muitos aspectos montessorianos. Porque na idade do Luke, eu acredito muito no aprender brincando. Eles aprendem muito mais se eles estão envolvidos com uma atividade, se eles estão se mexendo e criando, fazendo, pegando com as mãos, entendeu? Então eu acredito muito assim, por exemplo, atividade sensorial, sair de casa e aprender lá fora. Eu acho isso muito legal. Não sei se eu vou fazer homeschooling com o Luca, assim, até ele ir pra faculdade. Alguém me falou uma vez assim, tá, se o homeschooling não é ou tudo ou nada, você pode fazer homeschooling 1 year at a time. Tipo, 1 ano de cada vez. Então, esse ano eu ainda não acho que ele deva ir pra escola. Ano que vem, se eu achar que ele tem que ir pra escola, ele vai pra escola. E talvez nunca chegue um ano que eu sinta que ele tenha que ir pra escola. Talvez ele faça homeschooling até ele ir pra faculdade. E também vai ser uma decisão que a gente vai tomar em família. Se um dia o Lucas chegar pra mim e falar, mãe, eu quero ir pra escola, ele vai pra escola. A preocupação número 1 das pessoas, né, sobre o homeschooling é a questão da socialização. Falam que a criança não vai saber se socializar, né? Porque não tá todo dia dentro da sala de aula convivendo com outras crianças e com a professora. Gente, eu acho, na minha experiência,
Isso só existe na teoria. Na prática, não é assim. Todas as crianças de famílias que fazem homeschooling que eu já conheci são crianças completamente sociáveis. Sabe aquela criança que te olha no olho e sabe conversar com o adulto? Então, são elas. Eu nunca conheci uma criança que se tornou antissocial por fazer homeschooling. E eu já conheci vários adultos que cresceram fazendo homeschooling, porque aqui nos Estados Unidos é um movimento bem grande já. E nunca conheci nenhum antissocial por causa disso. Claro que tem criança que é mais tímida, tem criança que é mais extrovertida, mas isso é da personalidade da criança, não é por causa do homeschooling. E também, gente, vocês têm que pensar que as crianças que fazem homeschooling são crianças que vêm de famílias completamente estruturadas, sabe? Então, os pais, eles se preocupam com isso também. Por exemplo, aqui onde eu moro, na minha cidade, tem um grupo de mães que fazem homeschooling. Então, no primeiro dia de aula das crianças daqui, a gente levou todas as crianças para o parque, para elas brincarem e celebrarem o dia de não volta às aulas. Foi muito legal. E a gente sempre está se encontrando para fazer excursão, a gente está se encontrando, as mães se reúnem para conversar sobre currículos e métodos e o que tá funcionando com a sua família, o que você está gostando, o que você não está gostando. Também existem muitos grupos de música, times de esporte para crianças que fazem homeschooling, para elas estarem interagindo com outras crianças, entendeu? Então eu acho que esse aspecto da socialização, na prática, ele não é verdade. Eu vejo os irmãos do Ryan, não tem nenhum antissocial, não tem nenhum que não saiba viver no mundo real. Isso sinceramente, eu não tô preocupada com isso, entendeu? E outra coisa também do homeschooling que eu gosto muito é porque você faz um currículo que... Como é que é? Você faz o currículo que serve a sua família. Então, por exemplo, eu estou fazendo inclusão em português com o Luca. Então, eu ensino ele tanto em inglês quanto em português. E nós também somos muito religiosos, né? Nós somos cristãos. Eu ensino as escrituras com ele aqui em casa também. Então, eu acho isso muito legal. Enfim, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu queria falar. Ah, sim, só mais uma coisinha, gente. Não vão sair por aí desmatriculando o filho de vocês da escola, que depois o conselho tutelar vai bater na porta da casa de vocês vão vir aqui no canal tirar satisfação comigo, tá? Não façam isso. Mas o homeschooling é uma ótima opção para o pai que ainda não tem... Para o pai que tem filho que ainda não está na idade escolar e que se sente obrigado a mandar o filho para a escolinha, porque senão o filho vai se tornar antissocial, o filho não vai aprender. E agora vocês sabem que com muita dedicação, os pais podem sim dar a melhor educação possível para os filhos em casa. Eu vou deixar aqui na descrição o link de alguns vídeos que eu pesquisei sobre o homeschooling no Brasil, dando mais informação, como anda o processo de legalização. Se vocês estiverem mais interessados em homeschooling, entrem em contato com outras famílias no estado de vocês que estão querendo fazer homeschooling também, para ver como é. Alguns desses vídeos, eles vão mais pro lado da política, mas eu achei que eles também tinham bastante informação boa sobre homeschooling no Brasil. Então, é isso, gente. Deixem perguntas aqui nos comentários. Se eu receber bastante perguntas, eu vou fazer um vídeo separado, respondendo as perguntas de vocês. E sintam-se à vontade de falar sobre a experiência de vocês.